esteve conosco, acho que foi ano retrasado, né? No Ebom, que nós tivemos, num domingo pela manhã. E hoje está conosco aqui, para trazer também a palavra de Deus nesse tema tão lindo, que é o ID do Senhor Jesus. Peço a vocês que recebam esse casal querido, que são os nossos amigos, como nós recebemos amigos, com uma forte e calorosa salva de palmas a Deus. Pastor Cláudio já está com a palavra. Paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom retornar a esta casa abençoada para estar junto com meu irmãozinho mais novo, né? Não tão mais novo assim, né? Ele acha que é bem mais novo, mas não é não. Eu sou pouquinha coisa mais velho do que ele. Alguns dias mais velho do que ele, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, pastora Luciana, grandes amigos, grandes companheiros, e louvo a Deus pelo trabalho que eles vêm fazendo aqui no campo de Guararema, já há 18 anos, né? Quem conheceu a história de Guararema quando ele assumiu e quem vê hoje, tem todos os motivos para dar glória a Deus, tem todos os motivos para agradecer a Deus pela vida deste casal abençoado, dedicado na obra do Senhor, e que, como disse ele, quando o bispo nos comissiona para ajudar em algum lugar, sempre tem uma boa ideia, um bom pensamento, uma boa diretriz. Quem faz um trabalho como esse, certamente pode ajudar muito naqueles que estão tendo dificuldade, e o pastor Luciano tem feito isso. E eu louvo a Deus por fazer parte dessas comissões, junto de pessoas tão sábias como ele, né? Gosto sempre de sentar perto dele, porque aqui eu vou pegando também o jeito, o traquejo, né? A informação, como é que faz. Queridos, vamos ao que nos propusemos na noite de hoje, para falar um pouquinho sobre missões no Novo Testamento e evangelização de povos na atualidade. Eu gostaria de ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, verso 15. Glória a Jesus. Esse barulhinho de folha virando, irmãos, é tão bom, é tão gostoso, significa que o povo trouxe a Bíblia e está interessado em lê-la. Isso é motivo de glorificarmos a Deus também. Louvado seja o nome do Senhor. Há 2 anos atrás, nós estivemos aqui participando dos irmãos. Eu pensei até que os irmãos tivessem ficado enjoados de mim, de tanto que eu falei naquele dia. Falei 2 horas, né, pastor? Falei 2 horas. Não se preocupe que hoje eu vou falar 15 minutos a mais. Não precisa se preocupar não, eu sei que nós estamos numa terça-feira à noite, que amanhã tem trabalho, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. O que diz a palavra do Senhor em Marcos 16, 15? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pela liberdade que o Senhor nos dá de ler a Tua palavra, de ministrar a Tua palavra. Agora, Senhor, eu preciso da Tua graça, preciso da unção do Teu Espírito Santo para falar a esse seleto povo que nos ouve. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que enquanto eu falo aos ouvidos dos Teus servos, que a mente, Senhor, possa ser aguçada para entender e o coração preparado para receber. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando na vida de cada um de nós, a começar por mim,
mim e por aqueles que nos ouvem. Eu peço a tua graça, Senhor, que se alguém entrou aqui enfermo, possa ser curado, enquanto eu ministro a tua palavra. Se alguém entrou aqui, Senhor, angustiado, que a tua paz, que excede a todo entendimento, pode, Senhor, transbordar o coração, a mente e a alma. Enfim, Senhor, enquanto eu ministro a tua palavra com a tua graça, que o Senhor possa fazer os milagres necessários nesta noite, para que o teu nome, exclusivamente o teu nome, seja glorificado e exaltado. É o que nós te pedimos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Queridos, Jesus foi o primeiro missionário registrado no Novo Testamento. João 20, verso 21, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus, além de ser o primeiro missionário registrado no Novo Testamento, ele também é responsável por selecionar outras pessoas para dar continuidade ao ministério dele. Preste bem atenção, eu disse continuidade ao ministério, não da obra. Que apesar do ministério de Jesus ter sido curto, 3 anos e pouco, louvado seja Deus, ele foi completo. A obra do Senhor Jesus foi completa. Porém, o Senhor Jesus tinha o interesse de alcançar outras pessoas. Ainda existem outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Me convém agregá-las também, lá em João capítulo 10. E Jesus, sendo consciente do tempo limitado que ele tinha para exercer a sua missão, ele encarregou os discípulos de continuar essa obra. Então chamou pessoas, escolheu pessoas, preparou pessoas durante esse tempo de duração do seu ministério, para que quando ele fosse, o seu ministério não fosse interrompido, mas que houvesse continuidade daquilo que ele havia sido designado a fazer. E o propósito da missão de Cristo era trazer salvação. O propósito dele, ele veio com o propósito de salvar a humanidade do pecado. Hoje nós nos preocupamos muito com cura, hoje nós nos preocupamos muito com bens materiais, mas a proposta de Jesus nunca foi essa. A proposta de Jesus, ele foi curar a alma, trazer o perdão, trazer a salvação, trazer cura para as pessoas, reconciliar as pessoas com Deus. Havia um bloqueio, havia um impedimento, havia uma barreira. O propósito de Jesus foi quebrar essa barreira, tirar esse impedimento, abrir caminho para que eu e você possamos, através do corpo do Senhor Jesus, ferido na cruz do Calvário, poder entrar diante de Deus, falar com Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu falo a respeito do acesso livre que nós temos diante de Deus, eu me recordo que eu fui funcionário do Banco Itaú durante 31 anos. E desses 31 anos, pelo menos 25, eu fui assessor da vice-presidência. E é interessante que para conversar com o vice-presidente eu tinha que ligar para a secretária, marcar uma hora, e muitas vezes descia para a sala, ficava na espera e não era atendido. Louvado seja Deus. Com Deus não tem secretária que precisa marcar nada. Você pode chegar direto, não precisa de intermediário. Essa foi a obra que Jesus veio fazer. Por isso, quando ele disse: tudo está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo, de cima para baixo. Deus estava dizendo: agora o caminho está livre, está liberto, preparado. Entre por ele e glorifique a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, dando preparação para essas pessoas, primeira coisa que ele fez, está lá marcado em Mateus capítulo 4, versículo 19. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei
pescadores de homens. Era isso que Jesus fazia, pescar homens. E ele preparou pessoas para poder fazer isso também, louvado seja Deus. E os seguidores de Jesus então foram chamados para atuar com um grande compromisso e responsabilidade na missão, seguindo o exemplo que ele deu e o exemplo dos primeiros discípulos e da igreja primitiva, sem espaço para passividade. Nós somos muito tranquilos às vezes, que a gente pensa assim: amanhã eu posso fazer isso. Eu tenho um exame laboratorial para fazer, que o pedido médico está há uma semana em cima do balcão em casa. Eu, quando vou sair para a igreja para fazer o meu plantão, o laboratório fica 2 quadras, 3 quadras da igreja. Eu olho e digo: amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Na obra de Deus não tem amanhã eu faço. A obra de Deus é hoje. É já. É agora. É nesse instante. Não pode haver espaço para passividade, e sim proatividade. Eu posso buscar alguém, eu posso levar alguém até o Senhor Jesus, é hoje, porque amanhã esse alguém pode não estar mais vivo, amanhã esse alguém pode não estar mais pronto, preparado, ansioso para receber a palavra de Deus, porque talvez ele já tirou a sua própria vida. Eu ouvi um testemunho ontem, antes de ontem, o vice-presidente da nossa igreja falando a respeito de uma situação que aconteceu com uma pessoa. Ele gostava muito de pregar a palavra de Deus, mas um certo dia Deus mandou ele ir à Avenida Paulista, evangelizar na Avenida Paulista. A Avenida Paulista só tem prédio comercial, bancos. Se fosse durante a semana, tranquilo, tem muita gente circulando por lá. Mas no domingo, não tem ninguém. Domingo é um deserto só. E esse irmão, quando chegou lá, obedecendo à voz de Deus, viu aquele deserto e disse: Senhor, mas é aqui mesmo que o Senhor quer que eu pregue? Onde? Para quem? Não tem ninguém aqui. Aí Deus disse assim: se dirija para tal ponto da Avenida Paulista, e lá eu vou dizer o que você tem que fazer. E ele foi. Chegou lá, deu um grito: Jesus ama você. Foi isso que Deus mandou ele falar. Ele repetiu de novo: Jesus ama você. E lá tem eco, né? No movimento, os prédios dá eco. Então, quando ele disse Jesus ama você a terceira vez, ele escutou o eco dizendo assim: Não entendeu nada, foi embora. Passado alguns anos, ele estava numa igreja, essa pessoa na igreja, ouviu um testemunho de uma pessoa que agora era um obreiro da casa do Senhor. E ele disse: Deus me alcançou, porque alguém, um dia, foi na Avenida Paulista, onde eu estava no topo do prédio, me preparando para saltar de lá e tirar minha vida. E eu disse: Senhor, se o Senhor me ama, manda a tua palavra para mim. Quando de repente alguém gritou lá de baixo: Jesus ama você. 3 vezes falou: Jesus ama você, Jesus ama você. Mas Jesus tem alguém lá fora que Ele ama também, e Ele precisa que você vá dizer: Jesus ama você, urgentemente, sem tempo a perder. Jesus está voltando e tem muita gente que precisa ser salva. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus por isso? A filosofia de trabalho de Jesus era urgência. Urgência, esse era o pensamento, essa eram as ações do Senhor Jesus. A maneira que ele fazia, João 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
urgente, rápido, louvado seja Deus. E a igreja tem um papel como agência missionária de disseminar a mensagem da salvação e incentivar a participação ativa dos seus seguidores. Quem segue ao Senhor Jesus, participação ativa, proativa, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele mandou fazer. Não se esqueça de uma coisa muito importante, irmãos: a seara é grande e poucos são os cearenses. Eu não é, pastor Luciano? Cearense é aquele que trabalha na seara, não é cearense com C, é cearense com S, né? Poucos são os cearenses para estar trabalhando nela. Tem algum cearense aqui, irmão? Tem um, olha a benção. A benção, está aqui, ó. Está falando que tem pouco cearense, irmão? Tem um só. Onde estão os outros, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós podemos identificar todo o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou através dos 4 evangelhos. É interessante que cada um deles teve a preocupação de mostrar o Senhor Jesus e o trabalho que Ele fez com uma visão específica. Então, quando a gente começa a observar isso, nós vamos encontrar Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos similares, parecido, junto, né? Visão parecida, visão similar, louvado seja Deus, porque eles compartilham a mesma perspectiva de vida do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, apesar de eles terem sido escritos de forma independente, com distância de tempo razoável entre um e outro. E cada evangelista descreve o Senhor Jesus conforme o seu propósito, conforme o seu objetivo. Cada um tem uma abordagem e perspectiva própria, linguagem própria, maneira de apresentar adequadamente. Segundo alguns historiadores, o Evangelho de Marcos é muito provável que tenha sido o primeiro a ser escrito. Agora, observe uma coisa interessante: Marcos não andou com Jesus. Marcos se converteu depois. Mas ele foi pesquisar, encontrar informações, para que ele pudesse então relatar, apresentar o Senhor Jesus como o servo de Deus, aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45 é o texto áureo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Marcos tem a preocupação de mostrar Jesus como servo, mas ele também apresenta Jesus como Filho de Deus e enfatiza o seu serviço, ou seja, a maneira que ele serviu e o sacrifício que ele realizou. Possivelmente Mateus tenha sido o segundo evangelho. Mateus foi um discípulo do Senhor Jesus, que viu em loco todo o movimento, toda a obra que o Senhor Jesus realizou. E Mateus, ele tem uma preocupação de destacar, diferentemente de Marcos, que Jesus é o rei dos judeus. Ele escreve para os judeus, então ele traz ali para os judeus, mostrando que Jesus sempre foi cumpridor das leis de Deus e exemplo para a vida daquele que lhe serve, que lhe segue, melhor dizendo. Então, Mateus relata Jesus como rei, a quem foi concedida toda a autoridade, destacada o seu chamado, né, com destaque no seu chamado, para que todas as nações sejam ensinadas e unidas sobre o domínio de Deus uno e trino. Mateus 28, para mim, esse é um dos versículos mais bonitos da Bíblia e mais poderosos também. Tem gente que gosta do Salmo 91, eu também gosto, mas isso aqui parece que
mexe muito comigo toda vez que eu leio. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cada pastor tem um jeito na sua chamada. Tem pastores que são verdadeiros evangelistas, tem uma facilidade de encher a igreja. Tem pastores que são igual galinha, cisca, espalha todo mundo. E tem pastores que são ensinadores, tem a preocupação de examinar, de esmiuçar, trazer a palavra mastigada, para que seja fácil a compreensão daqueles que lhes ouvem. Isso é ordem do Senhor Jesus. Ensinar, orientar. Não adianta ter um povo como o pastor disse há pouco, pastor Luciano, um povo que vem na igreja todo o tempo, mas na vinda de Jesus alguém vai dizer: fiquei. Por que será que eu fiquei? Por que será que eu não subi? Talvez faltou ensino, responsabilidade nossa de liderança, de estar ensinando a igreja a respeito do perdão, a respeito do sacrifício, a respeito da graça, a respeito da misericórdia, a respeito da bondade, a respeito do socorro, a respeito do poder, a respeito da unção, a respeito do chamado, a respeito do envio, a respeito de tudo aquilo que o Senhor determinou que nós fizéssemos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Durante muito tempo eu pensei que eu era evangelista, queria ser até itinerante, queria. Pastor Luciano, é verdade. Um dia, ainda diácono, líder de jovens na igreja de Cidade de Carvalho, Congregação do Brás, eu acho que namorava com a Cleia nessa época, não tenho certeza. Não, já era casado com a Cleia, que eu me casei para depois ser consagrado. Meu pastor disse: não consagre solteiro, só depois de casado. Eu casei em julho, em janeiro ele me consagrou diácono. Benção. E eu fui pregar na igreja japonesa. Fui com os jovens, lá na Nipo Brasileira, pastor Fernando Takayama, né? Que era ainda debaixo do viaduto São Joaquim, não era no templo que eles estão, lá debaixo do viaduto São Joaquim. E eu confesso para os irmãos que eu suei cabelo, suei costa, suei meia, suor escorria, e os japoneses tudo assim. Eu falei: mas não é possível, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, só eu, o japonês, não está sentindo. Meu Deus do céu. Quando eu sentei, terminei de pregar o que eu tinha que pregar, que eu sentei, o líder veio e disse: o pregador é muito bom, trouxe uma boa palavra para nós. Só que o pregador não conhece cultura de japonês. Japonês é diferente de brasileiro. Brasileiro falou qualquer palavra, dá glória a Deus, dá 3 pulinhos na igreja, no banco, sapateia, né? Mas japonês não é assim. Japonês, ele vai para casa pensando na mensagem, e às vezes uma semana depois ele dá glória. E às vezes uma semana depois, sozinho, lá na casa dele, é que ele dá glória. Eu falei: não é, para mim não é esse negócio não. Não é esse negócio não. E aí Deus me identificou. Meu ministério é ensinar. A preocupação é ensinar. Louvado seja Deus, esmiuçar a palavra. Pastor Luciano não tem noção de quando ele mandou o material para mim. Está vendo esses cabelos brancos aqui, ó? Como que eu resumo tudo isso que ele mandou para mim? Como que eu resumo para poder falar? Já está quase na hora de terminar. Meu Deus do céu. Mas Deus está dando graça. Louvado seja Deus. O Evangelho de Lucas. Lucas descreve o Senhor Jesus como o homem divino. Homem Deus. E ele ressalta a sua natureza perfeita.
Louvado seja Deus. Lucas é o evangelho da alegria. Lucas não conviveu com o Senhor Jesus, mas Lucas conheceu um homem chamado Teófilo, e esse homem tinha uma série de dúvidas a respeito de Jesus, e Lucas foi procurar se informar a respeito de Jesus por causa de uma pessoa, e escreveu o evangelho de Lucas. Depois escreveu o livro de Atos, informando para Teófilo. Tanto é que ele começa o livro de Atos dizendo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, louvado seja Deus, procurando te informar a respeito de todas as coisas. O evangelho de Lucas é o evangelho da alegria, o evangelho que traz a alegria da salvação em Jesus, que nos apresenta Jesus como Salvador de toda a humanidade, principalmente daqueles que são marginalizados, escanteados, aqueles que a sociedade despreza. Lucas está dizendo: Deus não despreza, Deus vai atrás, Deus busca, Deus pega quem está na sarjeta, levanta e coloca em lugares abençoados, sentado com os príncipes de Deus, para glorificar a Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de uma maneira geral, Lucas apresenta Jesus como aquele que revela a sua compaixão e a sua misericórdia, a misericórdia de Deus para todas as pessoas, principalmente para aqueles que são excluídos. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo os estudiosos, quando Lucas pensa em Teófilo, ele escreve para ele em uma linguagem grega, para alcançar também os gregos, mostrando para o grego o ideal do homem perfeito, porque na cultura grega se procurava a perfeição do homem. Então Lucas escreve para Teófilo, que é um grego, para que ele também compreenda, louvado seja Deus, o ideal do homem perfeito encontrado no Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de João? O evangelho de João é um pouco diferente dos outros. Parece que João teve a preocupação de observar o que os outros escreveram, para que ele escrevesse o quarto evangelho. E escrevesse numa linguagem um pouquinho diferente, porque João apresenta Jesus como Filho de Deus, destacando a sua divindade, a sua relação íntima com o Pai, o amor de Deus pela humanidade, e enfatiza a importância da fé em Jesus para a vida eterna. Percebe que todos eles falam de vida eterna, da obra salvadora de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E João mostra Jesus como a luz e a vida que revelam Deus para o mundo. Louvado seja Deus. Então Cristo une o histórico, aquilo que escreveu Marcos, une o bíblico, aquilo que escreveu Mateus, visando a lei, une o universal, Lucas, olhando para Teófilo e para o povo grego, e também o eterno, João, reconciliando Deus com a humanidade, trazendo reconciliação. Então, enquanto Marcos retrata Cristo como profeta e servo, Mateus destaca o Messias como rei dos reis, Lucas apresenta Jesus como sacerdote e salvador, e João revela o Filho de Deus, fonte de vida verdadeira. Em Cristo, a plenitude de Deus está disponível para todos aqueles que creem. Louvado seja Deus. E como a igreja deve ver a obra missionária e a evangelização dos povos? A igreja, ela deve ver a missão como um privilégio. Não é carga, não é peso, é privilégio. Se todos nós parássemos para pensar um pouquinho, irmãos, quantas pessoas não queriam estar ocupando essa tribuna? Não estão. Quantos estão lá fora e gostariam de estar sentado aqui, mas alguma coisa os impede? Quantos gostariam
de ser chamado filho de Deus, mas não tem força para isso. Então a obra de Deus, a missão que o Senhor nos dá, e presta atenção, quando ele disse aqui, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele não disse para um grupo específico de pessoas, ele disse para todos. A sua igreja, todos têm responsabilidade. Eu acho que eu falei isso no Ebom passado, quando eu estive aqui, mas se falei, vou repetir, e se não falei, vou falar. A minha mãe, se desse o microfone na mão dela, ela tinha um testemunho lindo para contar. Não vou entrar no pormenor, mas ela tinha um testemunho lindo. Só que quando ela pegava o microfone, ela só sabia chorar. Então o microfone não era para ela. Mas se ela sentasse do lado de alguém no ônibus, se ela sentasse no lugar de alguém no posto de saúde, aí, meu amigo, segura a dona Ilma, porque ela evangelizava. Não era microfone o forte dela, era no tete a tete, 1 a 1, louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher que está aqui, que eu chamo de mais linda do mundo, alguém pode dizer que há controvérsia, mas na minha opinião ela também não gosta de microfone. Não gosta de microfone, mas quando pega o microfone, sai de baixo, porque conhece Bíblia mais do que eu. E eu de vez em quando fujo da conversa com ela em casa, porque ela me coloca em cada enrascada, irmão. Mas ela não gosta de microfone. Mas se sentar num grupo de 4 ou 5, sai de baixo. Sai de baixo. Qual é a sua chamada? Que obra o Senhor confiou a você? Usar o microfone ou sentar com pequenos grupos? Usar o microfone ou falar individualmente? Qual foi a obra que o Senhor designou para você? Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a nossa função. Levar a palavra, louvado seja Deus. E a igreja que é guiada pelo Espírito Santo deve preparar, apoiar, incentivar os missionários para expandir o reino de Deus na terra. Olha o que diz Atos capítulo 13, verso 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Agora nós precisamos pensar uma coisa, irmãos. Se todos nós somos chamados para ir e pregar, nós devemos ir. Porque se nós temos essa responsabilidade dada por Deus, nós seremos cobrados por ela. Nós seremos cobrados. Louvado seja Deus. O que de fato me chama a atenção é que a igreja primitiva, a evangelização acontecia pelo testemunho e pela vida dos primeiros cristãos. Atos 2, 46 e 47 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias fazia o que o Senhor, irmãos? Espera aí. O Senhor acrescentava. Diferente do que a gente pensa, naquele tempo não tinha culto evangelístico. Não tinha sair pela rua. Não tinha. O testemunho das pessoas que faziam parte da igreja chamava tanta atenção dos incrédulos, porque as reuniões eram fechadas, ainda com medo de alguns perseguidores, mas o testemunho era tão forte, tão tremendo, de mudança radical de vida,
que os incrédulos diziam: deixa eu ir na sua igreja hoje? Posso ir lá na sua igreja hoje? Deixa eu ir com você hoje? O que as pessoas estão vendo em nós? O que as pessoas observam de nós? Eliseu passando, a mulher disse: olha, entre nós está um santo homem de Deus. Ela viu alguma coisa em Eliseu. O que Guararema está vendo em vocês? O que Nova Odessa está vendo em mim? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer acrescentar à igreja aqueles que vão se salvar. Bom seria se fosse pelo nosso testemunho. Só que essa condição trouxe um problema para a igreja, porque a igreja era tão boa que ninguém queria sair de Jerusalém. E a ordem do Senhor Jesus foi: recebereis poder, virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que ninguém queria sair de lá, irmãos. Estava bom demais, estava gostoso demais ficar lá. Deus falava, Deus batizava. Uma mensagem pregada por Pedro, 3.000 pessoas se converteu. Mas uma mensagem que Pedro pregou, mais 5.000 pessoas se converteram. Para que eu vou sair daqui? Lá em São Paulo tinha um irmão que dizia assim: mas aqui está tão bom. Ele não dizia glória a Deus e aleluia, mas ele dizia: aqui está tão bom. Era o que o povo da igreja primitiva dizia: está bom. Mas e a ordem de ide? Pregai o evangelho. E a palavra do Senhor Jesus que disse: vocês vão receber virtude, poder do alto. E quando vocês receber, sejam minhas testemunhas em todos os lugares, até chegar aos confins da terra. O Senhor tem os seus métodos de fazer a coisa. O poder que eles haviam recebido no dia do Pentecoste era para fazer de cada um deles um missionário, sair pelas ruas. Mas estava tão bom que a passividade entrou. Amanhã nós vamos. Amanhã eu faço. Hoje eu vou ficar aqui. Permita-me contar uma ilustração para vocês. Lá nos Estados Unidos tem um rio chamado Mississippi. Ele corta alguns estados, inclusive o estado de Mississippi. Nesse rio Mississippi havia um restaurante flutuante, onde o pastor Luciano podia ir lá para comer um peixe, olhava no aquário natural, com água do rio, tudo direitinho, e dizia: quero aquele peixe. Aí o camarada ia lá, pegava aquele peixe, levava para dentro na cozinha, limpava, preparava tudinho do jeito que o pastor Luciano tinha pedido. Vinha e servia, peixe de altíssima qualidade. Só que com o passar do tempo, o peixe começou a perder gosto. Os fregueses começaram a reclamar que o peixe estava insosso. E o dono do restaurante, perdendo clientes, foi conversar com o cozinheiro: o que estava acontecendo? Estava faltando tempero? Não, está tudo certo, está tudo igual, do mesmo jeito que a gente sempre fez. Procurou técnicos para verificar a pH da água, a alimentação que se dava para os peixes, qual era o problema que estava acontecendo. E ninguém dizia: está tudo certo, está tudo em ordem, está tudo perfeito, a água é boa, a alimentação é boa. Então por que os peixes estão perdendo sabor? Até que o dono do restaurante encontrou uma pessoa que disse para ele: o senhor deixa eu resolver esse problema? Me dá 5 minutos. Não preciso de mais do que isso para resolver o problema. Ele disse: bom, se você vai resolver o problema, pode ter o tempo que você precisar, que eu preciso de solução, meu negócio está indo à falência. Daqui a pouco chega o homem com outro peixe e joga dentro do aquário. Peixinho para cá. Tchum, 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 tchum. Era um predador. Estava faltando exercício para os peixes. Quando colocou o predador, todos os peixes começaram a nadar com medo do predador. Não permita que o predador entre na sua vida para fazer você se movimentar.
Deus já deu gosto na sua vida, Deus já pôs sabor na sua vida, Deus deu unção na sua vida. Não permita o comodismo, a paradeira fazer com que você perca o sabor. Nós somos o sal do mundo e a luz do mundo, então nós precisamos saber e poder salgar, assim como também iluminar para a glória de Deus. Aleluia! Quando na igreja primitiva estava tudo tranquilo, veio a perseguição. Aí foi um para o lado, outro para o outro e outro para o outro, e o evangelho começou a ser pregado conforme Jesus tinha determinado: Judeia, Samaria, confins da terra, levando a palavra do Senhor. Muitas vezes nós precisamos de um predador para nos fazer lembrar dos ensinos e das ordens que o Mestre nos deu. Por isso a igreja precisa se conscientizar, os líderes da igreja precisam conscientizar os fiéis sobre a importância de apoiar, de contribuir para missões. Quem não pode ir, pode orar, pode contribuir com a obra missionária, louvado seja Deus. E o avanço missionário, ele depende tanto do envio, quanto do apoio espiritual e financeiro dos membros, tornando-se participantes essenciais da grande obra do Senhor. Aleluia! A cooperação é o melhor caminho para se realizar a obra missionária. Filipenses capítulo 4, versículo 14, diz assim: todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Paulo escrevendo aos filipenses. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Igreja missionária, vendo as necessidades, pressentindo as necessidades, sendo reveladas as necessidades de Paulo, socorria, não importa onde ele estava, socorria, mandava recurso, louvado seja Deus. Então, o envio e o apoio aos missionários são responsabilidades compartilhadas pela igreja, não é por um pequeno grupo, tornando então a missão um esforço coletivo e essencial para promover o evangelho local e globalmente. Não se esqueça, era para começar em Jerusalém, para depois ir para frente, mas não podia ficar só em Jerusalém, tinha que ir além. Então começa por aqui e se estende. Primeira pessoa que eu ganhei quando me converti foi um primo. Primeira pessoa. Foi a primeira pessoa que eu, quando me converti, era como um irmão para mim, e eu preguei para ele. Foi a primeira pessoa que eu levei, minha família. Depois dele, minha tia. Depois outro primo, e uma prima. E praticamente foram a minha família em primeiro lugar. E o meu primo, que foi o primeiro que se converteu da casa dele, passou por uma prova louca. Porque o meu tio, quando ele chegou em casa e disse: eu aceitei Jesus, agora eu sou crente. Meu tio falou: pega suas coisas e vai embora. Não quero você aqui. Não quero crente aqui na minha casa. E ele foi lá na minha casa. Foi lá e falou para o meu pai: tio Luiz, posso ficar uns dias aqui? Meu pai falou: é claro que pode. Morou comigo um ano e pouquinho, até que a minha tia se converteu. Aí a minha tia chegou para ele e falou assim: e agora, você vai me pôr para fora de casa igual pôs o Mauro? Aí o meu tio coçou a cabeça e disse: manda chamar o Mauro de volta. E depois meu tio se converteu também. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então evangelizar é cumprir a missão de Cristo, transformando vidas por meio de ações e palavras da igreja. Louvado seja Deus. O poder para a evangelização mundial
Esse poder vem de Deus. Coisa linda o que o nosso bispo fez esse final de semana que passou, quando inaugurou a nossa sede mundial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, irmãos, foi um celeiro para enviar missionários para muitos lugares. Só que eles esfriaram. E agora está precisando reverter esse quadro. Ao invés de eles enviarem missionários, eles precisam receber missionários. Muitos países da Europa, se você for analisar e verificar na história da igreja, quantos homens de Deus se levantaram, se tornaram expressões muito grandes, ganhando almas para o Senhor Jesus. E hoje nós vemos, por exemplo, na Inglaterra, algumas igrejas viraram bares, pubs, como eles chamam. O púlpito da igreja virou o balcão aonde se serve bebida. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará, disse o Senhor Jesus. E isso é o que aconteceu na Europa. Nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso Brasil. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, ainda temos liberdade de ler e pregar a palavra de Deus. E nós não podemos desprezar essa oportunidade que Deus tem nos dado. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Deus, Ele só pode superar as nossas limitações. Nós somos limitados, mas Ele tem autoridade para agir na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem autoridade para derrubar as barreiras espirituais, permitindo então que se cumpra a obra missionária que Ele determinou que nós fizéssemos. E é pelo poder de Deus que a luz do Evangelho vence a incredulidade e transforma vidas. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nossa função é pregar, nossa função é falar, nossa função é testemunhar, o resto é por conta de Deus. Ele tem autoridade de derrubar qualquer barreira, qualquer limitação cultural, qualquer limitação que possamos ter. Ele tem poder para derrubar, louvado seja Deus. E a mente mais dura que possa ser, a transformação da mente humana só é possível através da palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 6 diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Esses dias, o tesoureiro do nosso campo mandou um vídeo para mim. Um homem, pastor Luciano, isso foi nos Estados Unidos, ou num país com língua inglesa, evangelizando dentro de um ônibus, com um cartazinho dizendo: Deus ama você, na mão, e falando, Deus ama. E num dos bancos próximos ele estava um senhor, um rapaz de uns 35, 40 anos, falando no celular. E o rapaz disse: estou conversando aqui, fica quieto. E o rapaz não parou, continuou falando. O senhor estava falando, continuou falando. E o rapaz foi ficando irritado. Chega uma hora que ele levantou, mas deu com toda a força no rosto do rapaz, que ele cambaleou. Quem estava próximo a ele já se levantou. Ele disse: calma, calma, calma. Me abençoa desse lado também. O rapaz disse: o quê? Não, você me abençoou esse lado, agora me abençoa esse lado também. O que você está fazendo? O que você está falando? Não estou dizendo que eu quero que você me abençoe esse lado. Jesus disse: se te baterem numa face, dê a outra. Não é dê na outra, é dê a outra. E ele disse: está aqui. E o rapaz falou assim: você está falando de Deus, mas quem é Deus?
Eu acabei de perder meu avô, eu perdi meu sobrinho, eu perdi não sei o quê, eu perdi isso, eu perdi aquilo. E o rapaz continuou dizendo: Deus ama você, Deus ama você. Como é que você pode dizer que Deus me ama? Porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Deus ama você, Deus ama você. De repente aquele rapaz que tinha dado um bofetão na cara daquele homem, começou a chorar. Aí aquele homem foi lá, abraçou e disse: Deus ama você, Deus vai colocar paz no seu coração. Deus sabe o quanto você está sofrendo agora, e só Ele tem autoridade e poder para te colocar paz no coração. E aquele homem soluçava, mas soluçava de tanto chorar. Alguém que estava agressivo, de repente se quebrantou todo. É Deus que faz isso. Ele quebra todas as barreiras, todos os impedimentos, sejam limitações humanas, sejam barreiras espirituais, mas para que se cumpra a sua palavra, chegando até aquele que é necessitado. Louvado seja Deus. Além de evangelizarmos, queridos, nós temos que ter uma outra responsabilidade, que é discipular. Eu, durante muito tempo, trabalhei com o pastor José dos Santos, na secretaria do Brás. Uma das primeiras funções que eu tive na igreja foi ser secretário auxiliar lá no Brás e secretário na minha congregação. E eu e o pastor José dos Santos, com mais alguns outros pastores, pastor José Carlos de Arujá e mais alguns outros pastores que faziam, que na época não eram pastores, mas que hoje são, faziam parte da equipe da secretaria, fizemos uma estatística de quantas pessoas aceitavam, porque naquela época tinha um formuláriozinho que você tinha que dizer quantas pessoas aceitou Jesus, quantas se batizou, quantos você apresentou, quantas crianças você apresentou, quantos casamentos você fez no mês, quantas pessoas foi batizado com o Espírito Santo, quantas pessoas entraram em comunhão, quantas pessoas saíram, tinha um formulário para isso. E nós pegamos aqueles formulários e tabulamos tudo aquilo ali. Deu um trabalho tremendo porque não tínhamos o Excel na época. Aí deu um trabalho para fazer aquilo que só a graça de Deus, mas fizemos. E a conclusão que nós chegamos: é muito fácil de ganhar almas, mas é difícil de mantê-las. 1% daqueles que se convertem fica na igreja. 1%. E aí nós chegamos a uma conclusão. Por que isso? Porque falta discipuladores. Falta pessoas, louvado seja Deus, sentar com aquele que se converteu e explicar o que ele fez. Qual foi a atitude que ele tomou quando disse: eu aceito Jesus como meu Salvador? O que implica isso? O que quer dizer isso? O que vai acontecer daqui para frente? O que você precisa fazer? A salvação é imediata, estalou o dedo, você está salvo. Mas a santificação é um processo. E aquele que se converte precisa passar por esse processo. Sem santificação ninguém verá a Deus. Precisa, tem necessidade disso. Louvado seja o nome do Senhor. E o discipulador tem a responsabilidade de levar essa informação. Quais são as doutrinas fundamentais da igreja? Quais são as necessidades que você tem? Seus deveres, os seus direitos como membro do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Por que Jesus te salvou? Lá na Nova Odessa nós temos um slogan: igreja diferenciada, porque ama a palavra de Deus; amiga, porque faz um ambiente ser amigo, onde todos querem ter o desejo de estar na casa do Senhor; hospitaleira, porque sabe receber as pessoas; e adoradora, porque sabe quem adora, porque adora, como adora. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um trabalho de discipulado. Quem é o seu Salvador? A quem você presta culto? A quem você adora? A quem você louva? A quem você engrandece? Aquele que se converteu precisa passar por esse trabalho. Essa missão de preparar os crentes não é tarefa apenas para líderes, mas de toda a comunidade cristã.
Vou repetir Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai, repita comigo, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, repita comigo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É nossa responsabilidade. Às vezes nós queremos apresentar um número grande de pessoas para o batismo, mas quantas são desligadas 2 meses depois? 3 meses depois? Trabalho de discipulado é fundamental na igreja. Ser discípulo de Jesus não é apenas admirá-lo, mas segui-lo e aprender com ele. E enquanto a salvação se inicia da conversão, o discipulado é essencial para o crescimento espiritual e para que o crente permaneça firme na fé, evitando se afastar dos ensinamentos de Deus. Louvado seja Deus. Por que nós precisamos discipular? Porque o discipulado é a base do crescimento espiritual do novo cristão, fortalecendo a fé, o relacionamento com Cristo. E assim como as árvores têm raízes, né, que afirma e oferece estrutura, louvado seja Deus, também é necessário que o crente cresça para cima, mas também cresça para baixo, cresça dos lados, louvado seja Deus. Eu tenho uma mensagem, qualquer dia se o pastor Luciano me convidar, eu venho aqui, louvado seja Deus, falando da árvore junto a ribeiro de águas, o crescimento, a forma que ela cresce, a maneira que ela cresce, do jeito que ela cresce, louvado seja Deus. Então o crescimento saudável, ele é baseado nos ensinamentos de Jesus, no acompanhamento contínuo. Um erro que nós cometemos é simplesmente pensar, batizou, acabou, nananina não, batizou, continue fazendo o trabalho discipulado. Lá no Jardim Vila Formosa, quando nós pastoreamos, pastor, minha esposa fez um grupo de mulheres para estudar a Bíblia. A gente até apelidou que era o Clube da Luluzinha, que só tinha mulher. E essas mulheres, até hoje, falam com a Cleia. Faz quantos anos que eu saí do Jardim Vila Formosa? Fiquei 9 anos no Brás, 4 anos em Ai Carvalho, 5 em Mojimirim e já vou fazer 9 em Nova Odessa. Até hoje elas ligam para a Cléia e dizem, precisamos nos reunir para conversar a respeito de Jesus. Aqueles ensinamentos, aquele discipulado que você fazia com a gente, está fazendo falta. Não importa quantos anos de crente você tem, sempre tem algo para aprender. Por isso o culto de ensino é fundamental, a escola bíblica dominical é fundamental para o aprendizado da palavra de Deus. E o discipulador, louvado seja Deus, é uma pessoa que teve um encontro genuíno com Cristo e que demonstra maturidade espiritual. Porque tem alguns que querem discipular, mas não sabem nem para si próprio, e aí complica a história. Como que você vai ensinar se você não conhece ainda o suficiente? É necessário conhecer a história da igreja, é necessário conhecer as doutrinas fundamentais da fé cristã, louvado seja o nome do Senhor. E o preparo também é necessário. Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então um discipulador deve conhecer e viver a palavra de Deus. Não basta simplesmente conhecer. Se você pegar Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, eu não vou ler por causa que o tempo já não permite mais, ali você vai encontrar Jesus resistindo à tentação. O diabo conhecia a Bíblia de cor e salteado, mas ele não vivia ela. Ele só conhecia, não vivia. Jesus conhecia
e vivia. Um bom discipulador precisa ir além do conhecimento teórico. Ele precisa ter vivência, experiência. Louvado seja Deus, para honrar a Deus obedecendo tudo aquilo que Ele ensinou. Então deve dominar, repito, as doutrinas básicas da fé cristã, a história da igreja, para formar novos seguidores de Cristo de forma sólida e competente. É necessário ter uma vida consagrada, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. E o Evangelho, missões culturais, é o desafio do século 21. É o grande desafio. Pregar o Evangelho na própria cultura é fácil. Difícil, e o grande desafio missionário está em levar a mensagem cristã relevante para um mundo globalizado, cheio de contrastes, compreendendo como o Evangelho se adapta a outras culturas e como ela, por sua vez, contribui para a sua interpretação. Há muitos anos atrás, nós estávamos em Brasília, na igreja de Taguatinga, em uma convenção, e veio um missionário do Peru, e esse missionário, ele teve a oportunidade de trazer uma palavra para nós, e ele disse assim: o Peru precisa de missionários, mas missionários que preguem a palavra de Deus, não de missionários que querem levar a cultura brasileira para o Peru. A cultura do Peru é do Peru, a do Brasil é do Brasil. São culturas diferentes e precisa ser respeitada a cultura. Então precisamos de missionários lá no Peru que pregue a genuína palavra de Deus. Louvado seja Deus. O grande dilema da igreja primitiva, e já que com isso já vou indo para o final, era preciso ser judeu para ser cristão? Esse foi o grande problema, porque os judaizantes queriam que aqueles que haviam aceito Jesus como seu Salvador e se tornaram discípulos de Jesus, eles queriam que se cumprisse a lei, a começar pela circuncisão. E aí precisou Paulo e Barnabé irem a Jerusalém, conversar com Pedro, conversar com Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, para que isso fosse quebrado. O judeu segue o judaísmo, mesmo que ele creia em Cristo, se ele já é judeu, que seja um judeu messiânico. Mas os gentios, não há necessidade de se converter ao judaísmo para se tornar cristão. Louvado seja Deus. Ou seja, esse impasse da missão cristã, do início da missão cristã, nós já conhecemos a resposta, impulsionada pelo apóstolo Paulo, com apoio de Pedro, foi que o Evangelho, ele é libertador. Ele não escraviza, ele liberta, ele transforma, ele lapida caráter, e ele não exige a adoção de uma cultura específica como pré-requisito de fé. Ele exige que você acredite que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo então, o discipulado cristão é essencial para a maturidade da igreja e o crescimento do caráter daqueles que são fiéis, além de crescimento espiritual. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, embora que ele possa parecer desafiadora, é exigido pelo Senhor Jesus. Não importa qual a cultura, o que importa é que a obra é grande e eu e você fomos comissionados para fazê-la. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.